Através dos corredores dos tribunais, testemunhamos o confronto entre o crime e a punição, onde as vítimas buscam justiça enquanto os culpados enfrentam o peso de suas ações. Esses casos nos convidam a refletir sobre os limites da moralidade e a fragilidade da psique humana diante do mal. Markeith Lloyd, atualmente enfrentando acusações de assassinato na Flórida, já estava cumprindo pena perpétua por matar Sadie Dixon, sua ex-namorada grávida. Lloyd estava fugindo de seu assassinato quando um comprador em um Walmart o avistou em 9 de janeiro de 2017. Tenente Deborah Clayton, que entrou no local pela manhã, cruzou caminhos com Lloyd enquanto faziam compras, sem suspeitar do que estava por vir. Quando a Tenente Clayton tentou abordá-lo, Lloyd atirou nela, resultando em sua morte durante um tiroteio fora da loja. Depois do incidente, Lloyd fugiu e foi capturado pelas autoridades 9 dias depois. Durante sua captura, Lloyd perdeu um olho em um confronto com a polícia, alegando também ter sofrido abusos físicos dos policiais. A audiência de sentença de Lloyd foi adiada devido a preocupações com sua saúde mental. Durante o julgamento, ele afirmou ter agido em legítima defesa ao atirar em Clayton e que estava mentalmente instável na época. No entanto, o juiz considerou-o competente para continuar com o processo de sentença. O comportamento de Lloyd durante o julgamento foi ainda mais perturbador, destacando sua atitude desafiadora e desrespeitosa perante o tribunal. Durante o julgamento, Lloyd afirmou ter agido em legítima defesa, tanto no caso de Clayton quanto no caso anterior envolvendo Dixon. Ele insistiu que apenas reagiu às situações, sem a intenção de causar mortes. Apesar de seus argumentos, Lloyd foi condenado à morte por 5 acusações, incluindo assassinato em primeiro grau de uma policial, tentativa de homicídio agravado, assalto a carro com arma de fogo e posse de arma de fogo por um criminoso condenado. A sentença foi proferida pela juíza Letícia Marques, quase 3 meses após um júri recomendar a pena de morte por unanimidade. Após ouvir sua sentença de morte, Lloyd reagiu verbalmente de forma agressiva. No entanto, as palavras dele não mudaram o veredito. Mais de 5 anos após a morte de Clayton, que foi promovida postumamente a tenente-chefe de polícia, a comunidade esperava que a sentença trouxesse algum consolo. O chefe de polícia Orlando Rolon expressou sua esperança de que a punição severa de Lloyd fornecesse algum alívio para a comunidade, sabendo que um criminoso perigoso enfrentaria a pena máxima prevista em lei. Em um caso posterior, Erica Butts e Shanita Cunningham enfrentam acusações pela morte de Serenity Richardson, uma criança de 3 anos, em novembro de 2009. A menina foi encontrada morta em circunstâncias chocantes. Ela foi espancada em quase cada centímetro de seu pequeno corpo, resultado do abuso perpetrado pelas 2 acusadas. Tudo isso por urinar no chão. O tribunal ouviu que esse não foi o primeiro incidente de abuso contra Serenity, indicando uma história de maus tratos graves. O drama que se desenrolou no tribunal tornou o caso ainda mais comovente. O julgamento foi extremamente emocional e quando a juíza Deadra Richardson leu a sentença, as 2 mulheres desmaiaram e começaram a gritar incontrolavelmente, hiperventilando. Os funcionários do tribunal tiveram que intervir, ajudando-as a se levantar do chão e levando-as para fora da sala. Além disso, a mãe das acusadas também teve que ser removida fisicamente por 3 oficiais do tribunal, após gritar para que sua filha se levantasse. A advogada assistente Elizabeth Gordon observou que este foi o pior caso que ela já testemunhou em seus anos de acusação de crimes contra vítimas especiais. Erica e Shanita foram consideradas culpadas de assassinato e receberam sentenças de prisão perpétua, onde passarão o resto de suas vidas atrás das grades. Este é Michael Madison, acusado de assassinato em Cleveland. Michael era um serial killer americano condenado e agressor sexual de East Cleveland, Ohio. A história de Michael não é para os fracos de coração. Em 2013, ele foi preso pelos assassinatos de pelo menos 3 mulheres durante um período de 9 meses
em 2012 e 2013. Michael nasceu em 15 de outubro de 1977, fruto de uma gravidez acidental, e teve uma infância extremamente difícil. Michael admitiu mais tarde ter sentimentos confusos sobre a morte de sua mãe. Em 19 de julho de 2013, a polícia recebeu relatos de um odor desagradável vindo de uma garagem alugada por Michael. Ao investigarem, descobriram um corpo em decomposição. No dia seguinte, outros 2 corpos foram encontrados, um em um quintal e outro no porão de uma casa vazia. Os corpos das 3 mulheres estavam envoltos em sacos plásticos e foram encontrados a uma distância considerável uns dos outros. As vítimas foram identificadas como Shetisha Shiley, 28 anos, desaparecida desde setembro de 2012, Angela Deskins, 38 anos, desaparecida em junho de 2013, e Shirelda Helen Terry, 18 anos, vista pela última vez saindo de uma escola em Cleveland em 10 de julho de 2013. Após um impasse com a polícia na casa de sua mãe, Michael foi levado sob custódia sem incidentes. No entanto, o drama não parou por aí. Michael demonstrou falta de remorso e até sorriu para o pai de uma de suas vítimas logo após ser atacado. Michael foi acusado de 3 homicídios qualificados em 22 de julho de 2013. Em 2016, ele foi condenado à morte e atualmente está detido no corredor da morte. Após considerar as circunstâncias agravantes do crime, a Suprema Corte de Ohio votou por unanimidade pela manutenção da sentença de morte para Madison em 21 de julho de 2020. Michael permaneceu impassível enquanto sua sentença era lida. Ele não vai mais ter a oportunidade de sorrir para os parentes das vítimas. Diana Lovejoy, uma mulher de Carlsbad, está enfrentando acusações de tentativa de homicídio e conspiração para cometer assassinato. Lovejoy, de 44 anos, fez manchetes em setembro de 2016, quando foi considerada culpada de tentativa de assassinato de seu ex-marido, Greg Mulvihill. O tiroteio ocorreu em uma estrada escura em Carlsbad, Califórnia, onde Mulvihill foi baleado. O relacionamento de Lovejoy e Mulvihill havia se deteriorado após um divórcio contencioso e uma batalha pela custódia de seu filho. Durante o julgamento, o tribunal ouviu sobre as alegações falsas de abuso feitas por Lovejoy contra seu ex-marido, que foram posteriormente desmascaradas como falsas. Lovejoy conheceu McDavid em um campo de tiro em Oceanside, onde ele trabalhava. Embora McDavid fosse casado, Lovejoy o contratou para realizar o tiroteio, fingindo ser um investigador particular e oferecendo supostas evidências de abuso por parte de Mulvihill. A defesa que Lovejoy e McDavid apresentaram é ainda mais surpreendente, tornando este caso muito mais complexo do que aparenta ser à primeira vista. No tribunal, durante a sentença, Diana Lovejoy e seu cúmplice, Weldon McDavid, negaram veementemente qualquer envolvimento em um suposto esquema de assassinato por aluguel. Eles insistiram que nunca tiveram a intenção de matar Greg Mulvihill, ex-marido de Lovejoy. Lovejoy estava visivelmente emocionada e chorosa, expressando que jamais teria planejado tirar o pai de seu filho de sua vida. Por outro lado, McDavid alegou que Lovejoy o manipulou para executar o tiroteio, argumentando que o júri havia entendido mal os acontecimentos. Apesar das alegações de inocência por parte de Lovejoy e McDavid, o promotor do caso argumentou que ambos estavam tentando desviar a responsabilidade por suas ações e se recusavam a aceitar as consequências de seus atos. Lovejoy foi condenada a 26 anos de prisão perpétua, enquanto McDavid recebeu uma sentença de 50 anos por puxar o gatilho da arma que feriu Mulvihill. Quando Lovejoy ouviu sua sentença, desabou emocionalmente na mesa, demonstrando arrependimento genuíno.
Os casos mencionados são verdadeiramente perturbadores e lançam luz sobre os horrores que algumas pessoas são capazes de infligir sobre os outros. Deixe-nos saber nos comentários qual é a sua opinião sobre esses crimes bárbaros.